Olá, galerinha, tudo bem? Vamos a mais uma aprendizagem? Vamos falar hoje sobre rochas e solo? Então, vamos lá. Rochas e solos. Como eu já falei anteriormente para vocês, a nossa Terra, ela é dividida, nosso planeta Terra, ele é dividido em três grandes camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Agora nós vamos falar sobre a crosta terrestre, né? Onde nós vivemos. Então, a nossa superfície terrestre é composta por dois itens principais: as rochas e os minerais. As características das rochas. As rochas são formadas por um conjunto de minerais. Nelas, a gente pode encontrar vidro, sal e muitos outros. E a gente tem as rochas simples, que são formadas por um único tipo de mineral. E aqui a gente tem, no exemplo, o mármore. E nós temos as rochas compostas, que possuem mais de um mineral. Às vezes tem até 3 ou mais. Né? E aqui, como exemplo, nós temos o granito. O solo, então, galerinha, ele é formado pela decomposição das rochas, ou seja, pela destruição das rochas. E com o tempo, a ação da água, dos ventos e dos seres vai desgastando-se pouco a pouco, mais ou menos como diz o ditado: água mole, rocha dura, tanto bate até que fura, né? Então, no início, né, era só aquela rocha grandona, e de acordo com a ação da água, do vento, do tempo, os seres humanos, os animaizinhos, ela vai se desgastando. E aí vai formando o nosso solo. Então, como são formados solos? Os solos, eles são um importante recurso natural renovável. Tia Carla, o que é recurso natural? É tudo aquilo que a natureza nos promove, né? E ele é renovável, ele está sempre se modificando, ele está sempre se renovando. E ele é utilizado para as atividades humanas para fins econômicos, sendo assim uma curiosidade que permanece: como se formam os solos. E esse processo de formação dos solos, desse desgaste da rocha até acontecer o solo, ele leva milhares e milhares de anos. E os solos são originados de diversas rochas. E por eles ter diversas rochas, a gente tem processos de formação distintos. Então, como se dá isso? Vamos lá, deixa eu tirar aqui minha carinha aqui de cima do desenho. Vou botar aqui para o cantinho, é melhor. Então, como acontece isso? Os componentes das rochas estão muito bem unidos, formando um grande bloco de rocha, né? Que a gente fala que é a rocha-mãe. É essa aqui de baixo, tá vendo? É um grande bloco. E nada disso aqui tinha antes. Era só a rocha. E aí, diversos fatores, como movimentação da água, a variação da temperatura, isso vai provocando rachaduras nessas rochas. Conforme vai acontecendo isso, essas rachaduras vão aumentando de tamanho e esses pedaços de rocha se soltam. E alguns organismos se instalam no solo em formação, contribuindo para essa transformação dessa rocha. E aí, nessa terceira camadinha aqui, é a camada de acumulação. Folhas, restos de animais, né? Que restos de animais? Fezes, pele, ossos. Eles vão se misturando a essa superfície do solo, enriquecendo com nutrientes. O solo, com mais nutrientes, facilita o desenvolvimento de novas plantas. Por quê? Porque a planta ela precisa de água, ela precisa do sol e de uma terra fértil. O que é uma terra fértil? É uma terra com muitos nutrientes. E aí, o quarto é esse aqui, que vai ficando cada vez mais escuro. E, com o tempo, esse solo vai ganhando camadas, né, das mais superficiais que sofreram essas transformações. Ou seja, elas vão ganhando
nutrientes cada vez maiores, né? Mais fortes, para fazer com que essa planta fique bem nutrida, né? Como nós vimos, o solo é importante para os seres vivos. As plantas absorvem águas e minerais para se desenvolver. Os animais que se alimentam de plantas e os animais que se alimentam de outros animais. Então, galerinha, o solo também é abrigo de diferentes organismos, diferentes animais, diferentes seres. E é isso, meus amores. Agora é com vocês, né? Observem o solo, observe as suas características, né? Eu sei que nesse momento a gente não pode muito sair de casa, mas um dia isso tudo vai passar e você vai poder olhar e ver a maravilhosa natureza que nós temos. Um grande beijo e tchau, tchau.